Fala galera, beleza? Boa noite. Eu vou gravar mais um vídeo. Estamos em ritmo de férias aí, mais tempo livre, então eu vou gravar mais vídeos para vocês. Antes de mais nada, se você gostar, galera, dê o like aí, compartilhe e sigam o canal. Muitas visualizações e vocês, se estiverem gostando, sigam o canal aí. Eu vou falar, galera, especificamente esse engolfo aqui que eu gostei dele. Esse cara aqui, ó. Vou falar dele. Gostei desse movimento, né? A gente tivemos uma ineficiência para cima e outra para baixo. Vou fazer isso aqui. Vou fazer uma aula cheia de dica aí. Galera, a ineficiência, a gente sabe que ela nada mais é do que força, né? Sinal de força. Os formadores de mercado estão colocando muita grana nas ineficiências, né? E qual que é a causa, né? Você sempre precisa se perguntar: qual que é a causa dessa ineficiência DHTF, principalmente? Então a causa das ineficiências, ao meu ver, ela tem alguns objetivos, né? Ou fazer um fundo ou um topo mais baixo, ou um topo mais alto ou um fundo mais baixo, ou ele quer consumir liquidez, quer consumir muita grana. Que é o caso que aconteceu nesse exemplo aqui, ó. Foi bem interessante que o primeiro movimento de alta da ineficiência, o que ele quis? O preço, qual era o objetivo, a causa? Ele queria consumir essa liquidez aqui ou fazer um topo mais alto. Ele não fez um topo mais alto com o corpo, né? Ele fez só com pavio. Então ele consumiu liquidez, na minha humilde opinião. Então, consequentemente, ele consumiu o quê? Além desse PDH, ele consumiu uma linha de tendência, uma LTB aqui. Uma trend line. Essa trend line, por ela ser de HTF e por ela ter tido muitos toques, 1, 2, 3, 4 toques, então, obviamente, em HTF tem muito dinheiro envolvido aqui, né? Nós estamos falando de 1 dia e 16 horas, ou seja, muita liquidez. Se nós temos muita liquidez, até falei nas últimas aulas, o preço descendo de escadinha construindo uma trendline e depois olha o movimento de alta. Ele fez o movimento de alta em apenas 8 horas, né? E aí nós vamos se perguntar, a gente se pergunta se realmente... Passando uma moto aqui, moro no centro da cidade. Numa avenida, galera. A avenida passa carros aqui. Vocês já viram no vídeo que eu faço de vez em quando e passa muito carro. Faz mau barulho. Galera, então, consequentemente, em apenas 8 horas, todo esse movimento foi consumido. E aí a gente se pergunta, será que nós teremos um topo mais alto aí com o corpo? Ou será que ele consumiu liquidez para fazer um fundo mais baixo? Então, 4 horas ele me responde o seguinte: ele consumiu a liquidez e qual que é a causa dessa outra ineficiência de baixa? Ele foi consumir liquidez de baixa e também fazer um fundo mais baixo. O corpo fechou mais baixo que esse, ó. Se você tiver na dúvida, tem esse livrinho. Você seleciona o candle aqui, ó. Ele vai te dar a informação de Open, High, Low, Close. Para você saber se esse candle fechou abaixo desse. Se você tiver dúvida, né? Porque tá milimetricamente. Vou pesquisar no dicionário essa palavra. Milimetricamente. Existe. Existe sim. Então, engraçado, né? Além dessa trendline aqui, quem é das antigas sabe o que é usar os robôs da MQL5. Eu tenho aí uns 10 robôs da MQL5 que eu comprava. Acho que eu gastei mais de 10 mil reais com robô, galera, no passado. Então,
Quando nós temos esse impulso de alta com ineficiência, tem robôs de breakout que eles são automaticamente ativados. Então, quando ele tem esse impulso, esses robôs são automaticamente ligados para compras. É um robô, ele foi feito para isso. E esses robôs, eles podem ser ativados, por exemplo, em qualquer região aqui dessa força, né? Só que, ao mesmo tempo, olha o que acontece depois. Os próximos candles já simplesmente, eu não sei nem se deu tempo de colocar, se esse robô deu tempo de lucrar, porque o próximo candle já estopou todo mundo. Acreditem, esses robôs são poderosos e ao mesmo tempo ele alimenta muito também, né, esse mundo do trading aí de Forex, porque nós temos os varejos e temos também esses robôs da MQL5 que eles servem também para tomar o seu dinheiro. Eu que o diga, que eu quebrei uma conta aí, várias contas com o robô. E é isso. Mas o que eu quero dizer de resumo aqui para você prestar atenção em tudo que está acontecendo aqui, né? Veja as trendline, veja se tem aqui breakout, o que dá para acontecer, consumir liquidez, foi um movimento contrário. Qual que foi a causa? Essa ineficiência consumiu liquidez, essa aqui consumiu liquidez e fez um fundo mais baixo. O que mais eu vou dar de informação nesse gráfico? Vou limpar ele aqui. Esse período de dezembro é um período chato de se operar. Ele está consolidando demais, né? A galera saindo de férias, Copa do Mundo, então façam trades de sessões, galera. O que eu quero dizer de sessões? Façam trades curtos. Pega um M15. Quando você bater uma entrada, saia no equilíbrio. Tire 10 pips, aí 15 no máximo, 20. Não fica tentando pegar trade grande nessa época não. Olha o tanto que consolidou esses tempos aqui, ó, no 4 horas. Então 16 dias de consolidação. Imagine dezembro, hein? O que vai vir por aí? Então, dito isso, a partir dessa parte do gráfico, eu vou considerar esse meu camarada um fundo mais baixo. E eu vou fazer um boss aqui. Porque eu quero fazer um boss aqui. Quero fazer desse jeito. Faz sentido para mim. Deixar um fundo mais baixo. Eu vou explicar sobre refinamento, mas eu gosto de criar um contexto para sair ideias da minha cabeça aqui para você curtir aí, tirar insights dessas ideias minhas loucas aqui. Então, eu preciso de uma FIBO, né, de premium e discount aqui. Vou colocar até a alta, até a baixa. Então, eu quero vender no preço premium e comprar no descontado. Vou tomar uma água. O que o gráfico me informa? Ele me informa que ele me deu 2 oportunidades na zona premium. São essas duas aqui. Se eu peguei, se eu vou pegar, se você teria pegado, não sei. Tô falando que o gráfico tá me informando Danilo, na minha zona premium aí, nessa zona premium que tu marcou, ele te deu 2 oportunidades. Se tu pegou ou não é problema seu. Se você tomou vários stops, é problema seu. Só que, mesmo em HTF, a gente precisa reduzir esse risco todo aqui, né? A gente tem 130 pips de risco se a gente for vender daqui até aqui, muita coisa, né? Então, se a gente começar com redução de risco aí de pips, eu acabei de falar de trendline, então, obviamente, você viu, né? Você observou que você tem uma trendline aqui, ó. Desculpa. Deixa eu colocar no gráfico de 4 horas novamente. Você tem essa trendline aqui, ó. Ó, você tem essa aqui. Você tem também essa daqui, ó. Vamos ver se ela respeitou bem aqui, 2 toques. Ó, tem essa aqui. Perfeito? Esta trendline aqui, a última que eu marquei,
ela foi inviolada com esse movimento de alta. No terceiro toque, o que você faz? Você não faz nada, deleta ela. Então essa trend line aqui, ela tá, se você esticar ela aqui, ó, ela tá desse jeito aqui. Perfeito. Então, galera, você quer vender pelo menos acima da trend line. Faz sentido, né? E você também precisa saber que fica inviável eu vender aqui, ó, nessa zona premium. Vocês perceberam que eu marquei uma zona oculta? Essa zona oculta, nós tivemos uma reação aqui. Essa reação, também falando de zona oculta, aproveitando, foi um sell to buy oculto, né? Por que oculto? Se eu pegar essa ferramenta de linha aqui, eu pegar essa ponta aqui, ó, e fazer isso, eu vou colocar para o lado, sai daqui, vou pegar para o lado, e esse é o sell to buy. É uma venda, sell e compra. Já começamos a falar de sell to buy e buy to sell, hein? Falei que isso ia ser assunto, já comecei. Mas ele tá oculto, né? Interessante. Pô, perfeito. Eu quero vender daqui para baixo, da linha de tendência para baixo. E onde que estão os meus pontos de indução? Eu tenho aqui essa zona de oferta, que ela está sendo respeitada aqui com esse pavio de 4 horas. Trendline, tudo isso é indução. Tudo isso é liquidez também. Vamos lá, vamos continuar. Então, eu sempre explico para alguns alunos que eu preciso de alguns critérios para eu vender, né? Eu preciso de PDH, eu preciso de P4H, eu preciso ver as sessões atuarem para eu conseguir fazer uma venda. O que eu gosto de ver? Vou falar sem... Você vê, galera, vem da minha cabeça. Sempre isso tá na minha cabeça sem o gráfico me falar, né? Se eu tô pensando em venda, eu gosto de ver Londres no comando, né? Por exemplo, eu tenho esse PDH aqui, ó. Essa trendline ela foi inviolada, então meu próximo PDH seria esse, na zona premium. Vou colocar um D aqui. Perfeito? Beleza. Outra dica, na mentoria que eu tô do bem, ele utiliza muito esse fractals Nefelson, tá? Ele vai te dar esses pontos de fractais aqui e ele opera com base nesses fractais, nos PDHs aqui. Ele gosta que o preço consome esses fractais, tá vendo? Ele consumiu esse, reverteu, consumiu esse, reverteu e assim sucessivamente, beleza? Ó, consumiu esse aqui, será que reverteu? Vamos dar um play aqui. Ó, consumiu, reverteu. Essa dica você não esperava, hein? Só dica top. Danilo, você usa? Eu não gosto de usar muito, porque eu já tô... Eu gosto de ficar muito poluído, né? Às vezes eu uso, às vezes não, mas ele sempre usa nas operações dele, mas eu vou tirar. Mas aí depois você pausa o vídeo, coloca o indicador. Se você achar que fez sentido para você, foi uma dica muito top, utiliza ele. Ele vai te dar uma sensação de ser mais conservador. Ah, eu só vou quando consumir o fractal, entendeu? Beleza. Aqui tinha um fractal, aqui tem um PDH, beleza. Preço consumiu aqui, trendline. Então aqui está a minha oportunidade da minha primeira venda. Então olha que interessante, né? Sem ir para 15 minutos, você já reduziu lá aqueles 130 pips. Então daqui para cá, ó, você já tem 26 pips de risco para trabalhar. Entendeu? Fora que você tem que esperar a confirmação aqui, né? Então você tá fazendo um trabalho legal aqui, ó. Aliás, eu tô no diário. Aqui foi o PDH do diário. Vamos ver se tem fractal aqui no indicador. Não tem. Ele tá no 4 horas. 4 horas nós consideramos induções major também. 4 horas diário, semanal. 1 hora, nem tanto. Você vai se expor um pouquinho mais se esperar reversões com o preço de 1 hora.
Então eu preciso, galera, que neste ponto eu quero ver Londres no comando. Eu quero que Londres, eu quero que nem, como que eu posso explicar? Eu não quero ver pelo menos um candle de 15 minutos fechando com o corpo acima de Londres. Eu não quero ver Londres perdendo o controle. Eu posso ver Londres tomar um sweep, tá? Mas eu não quero ver Londres levando quebra de estrutura. Por quê? Porque Nova York faz a continuação. Então sempre acorde pensando dessa forma. Porra, Londres faz o movimento high do dia ou low do dia, Nova York continua. Londres faz o high do dia ou low do dia, Nova York continua. Nova York é um escravo de Londres. Nova York é um escravo de Londres. Sempre acorde e lembre disso. Anote essa dica valiosa que eu dei para vocês. Se eu for em 15 minutos aqui, eu tenho a seção asiática aqui, fazendo PDH. A seção asiática nós conhecemos como liquidez, né? Ela precisa ser consumida. Mas toda regra tem alguma exceção. Então, pelo menos não é ninguém que está me informando isso, é o backtest. Faça um backtest. Quando a seção asiática ela mesma faz o PDH, significa que ela obteve um maior número de contratos e significa que ela pode ser um topo protegido, que foi o que aconteceu aqui. Eu quero que você faça o teste no gráfico em outros períodos aí de dia. Então, falando especificamente do M15 aqui, você vê que ele faz um sweep do diário. Se você esticar a sua FIBO aqui de prêmio e desconto até esse fundo aqui, ó, eu não estou falando de quebra de estrutura, eu estou falando do impulso atual. Você está no gráfico ao vivo aqui, e aí o preço consumiu o PDH, você obteve um impulso aqui, ó. Essa retração aqui. E aí você tem aqui 50%. E olha como o gráfico reage nessa região. Beleza. E aí eu acordo em Nova York, Danilo, acordo lá. Fiz todo esse contexto aqui. Esse contexto, eu estou fazendo um vídeo longo aqui. Você faz esse contexto em minutos, que eu acabei de fazer de trendline, 4 horas, tudo. Isso aí não leva nem 5 minutos para você fazer. E aí, você, primeiro, né? Você poderia ter pego esse trade na sessão de Londres, quem acorda cedo, eu não acordo. Veja no LTF em 1 minuto se deu trade aqui. Eu segui um canal gringo que ele joga a responsabilidade pra galera estudar, né? Ele fala, ó, você quer saber o que aconteceu em LTF, vai lá e você vai e faz o backtest. Porque eu sei que aqui que muitas pessoas não... eu não sei, acredito eu que a galera vê o vídeo, não sei se a galera estuda de fato assim. Eu sou viciado, né? Eu vejo uma aula de alguém assim, até de alguns gringos, eu vou lá e testo, vejo a aula. Eu queria que vocês fizessem isso com as minhas. Então vai lá, galera, em 1 minuto, vê o que aconteceu. Lembra que eu falei de trades curtos para você colocar como take o equilíbrio? Então eu vou explicar para vocês o equilíbrio. Nova York, quando você vendeu Londres aqui, você pode colocar como take fundos de sessões. Aqui nós temos sessão asiática. Você pode chamar esse cara aqui de fundo de sessão, um PSL, Previous Session Low, que é a sessão anterior. Quais que foram as sessões de Londres? Qual que foi a sessão anterior a essa aqui? Sessão asiática, sessão de Frankfurt. Então isso aqui é um PSL. Então se coloca como take aqui, TP1. E aí eu acordo e Londres, ele faz o que? Ele faz um fundo mais baixo em M15. Vou colocar uma lista aqui, colocar um boss aqui, bem tranquilo. Você vê que eu estico a FIBO novamente, ó.
E eu quero que Nova York faça a continuação. Eu quero que Nova York faça isso aqui, ó. Por quê? Porque Londres manda na parada. Nova York é escravo de Londres. Ah, Danilo, isso, como que você sabe isso? Quem foi que te falou? Quem foi que me falou foi esse cara aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quem foi que me falou que Londres tá no comando? É esse cara aqui que me fala, ó. O gráfico que me fala isso. Simplesmente o gráfico. Olha essa seção aqui. Londres quebra. Nova York aqui, ó, continua. Aqui, respeita. Nova York faz esse movimento de baixo. Aqui, Londres. Nova York não consegue fazer um fundo mais baixo com Londres. Aqui, Londres. Nova York não consegue quebrar Londres. Nem faz o sweep. Continua. Continua aqui também. Olha aqui, ó. Londres, Nova York, tenta fazer um fundo mais baixo, não fez, fez um sweep, continua. Aqui Londres, Nova York, continua. Posso fazer isso o dia todo. Aqui a seção de Nova York aqui, ó, tava bem longe de Londres. Olha aqui, ó, Londres, Nova York fazendo a continuação aqui, ó. Mitigou essa região, continua. Aqui, Londres, fez esse topo. Nova York mitiga, continua. Depois Londres perde o controle. Isso aqui foi um movimento de notícia. Mas você poderia ter lucrado aqui, ó. Você nem é obrigado a entrar em notícia também. Não precisa ficar se matando, mas só para questões de curiosidade. Essa porra aqui não vai não. 89 pips só. Aqui, Londres. Aí Nova York vai mitigar. Ele tenta aqui, ó. Opa, primeira falha aqui, hein? Aqui Nova York perde controle. Aqui Londres perde controle. Ele não fez, além de fazer o sweep, ó, esse corpo fechou acima em 15 minutos. Olha o tanto de teste que eu fiz e um só deu errado, cara. Pelo amor de Deus, galera. Faça um backtest. Backtest é a salvação, meu. Antigamente era tão difícil fazer a gente operar, né? Eu lembro que antigamente não tinha muitos conteúdos como tem no YouTube agora. Nós temos o YouTube que ele faz legenda para você ler. Qual que é a desculpa, né? Tá tranquilo. Antigamente realmente eu achava muito difícil ganhar dinheiro com trade. Hoje eu acho bem fácil. Deixa eu tomar uma água aqui. Entrei alguns anos atrás. Só tinha os gringos lá. Os gringos falam muito rápido, né? Hoje em dia a galera tudo falando em português, Smart Money aí pra vocês aprenderem. YouTube de graça. Meu Deus, tá muito fácil. Onde eu tava mesmo? Vamos lá pra 15 minutos. Desculpa aí, me excedi um pouco aqui. Enfim, galera, aqui deu a lógica. Pra mim, sem dificuldades aqui. Eu falei de prêmio e desconto do impulso. Quando você entrou em Londres aqui, com esta Fibonacci, então você vendeu aqui. Aí você vai lá e vai fazer um backtest, tá? Como que eu vou eliminar essa zona de 50% aqui com 23 pips? Tem ineficiência aqui, então você opera, a sua zona de trabalho em M1 é daqui para cima, você já reduziu para 13 pips de risco. E aqui você trabalha no M1, ó. Aqui você tem que trabalhar, meu amigo. Tem que trabalhar no M1 aqui. E aí você vai pegar a FIBA ao contrário, galera, para você pegar o take, ó. Lembra que eu falei o impulso, o equilíbrio? Então nós tivemos esse movimento de baixa, ó. E aí você pegou de prêmio a desconto aqui. Só que você vai fazer ao contrário agora, cara. Aqui, ó. Você vai pegar ao contrário. Você vendeu. Aonde que tá 50% do impulso da minha venda?
Você pegou a fibra ao contrário de baixo para cima. Tá aqui, ó. Aqui o seu TP1 aqui, ó. Ah, Danilo, mas nesse exemplo aí deu pouco, né? Não sei, vamos supor que você vendeu mais ou menos aqui. Ah, deu 20 pips, muito pouco. Aí vai de cada um. Coloca 20 pips com um lote, com 20 lotes, 100 lotes. Você lava a égua com essa grana aqui. Tá. E aí, no dia seguinte, deu a lógica. Depois Nova York faz a continuação de Londres. Você estica a fibra aqui novamente. Ó. E aí, de 50% a essa alta, 36 pips. Como que eu reduzo isso, Danilo? Olha o tamanho dessa ineficiência aqui. Ó. Você vai entrar da ineficiência para cima. Então, da onde que tá? Daqui para cima. Isso sem se matar em M1. Você já reduziu aqui para 10 pips. Eu já faço trades de 10 pips às vezes. Se eu tô na correria, eu poderia entrar em M15 aqui, tranquilo. Porque a minha expectativa é que Nova York é escravo de Londres. É isso. Quais que são os TPs largos, né? Exclui tudo aqui. A gente tem um TP que é fundo de sessão, que eu falei, equilíbrio. Eu quero um TP grande, assim, né? E aí você já vai para trades mais lucrativos, como um TP de PDH, PDL. Posso te dar um exemplo aqui, ó. Se você colocar em Session Breaks. Ó. Vamos ver aqui. Olha esse trade aqui que deu em M15, ó. Aonde que tá o fundo do meu dia? Aqui, ó. Esse cara aqui é um PDL. Então você vendeu aqui para o low do dia. Você fez aí 56 pips. Eu nem fui para M1, cara. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, galera. Não é. Então vamos lá. Vamos tirar os Session Breaks aqui. Perfeito? Então essa é a primeira venda, mostrando para vocês aí, reduzir risco, nem fui para M1, de todo esse contexto de 4 horas aqui. Não foi muito difícil pegar uma venda como essa em Nova York. Não foi difícil, desde que você saiba o que você está fazendo. E aí nós vamos para a segunda alternativa aqui, ó. Essa segunda venda. Como que ela funcionou? Primeiro que tem aquele contexto que eu falei, né? Da trendline aqui. Nós temos essa trendline. Essa trendline, já expliquei, ela tem aqui 16 horas e aqui 12 horas. O preço está consumindo um fractal aqui, que eu já dei a dica para vocês. Ó, não apareceu por quê? Ó, se eu for no diário, é fractal do diário também. Há uma grande chance desse preço reverter. E o que você vai fazer se ele fizer esse sweep aqui? Você vai fazer a mesma coisa. Ou Londres vai fazer o low do dia, o high do dia, ou Londres vai ser sweep, vai acontecer um sweep em Londres, ou 15 minutos pode fazer uma quebra de estrutura da sessão de Londres. Se Nova York fazer a quebra de estrutura, você tem que ser um pouquinho mais conservador. Aí você espera um flip, pelo menos em M1 ou em 5 minutos, para você tentar vender. Quando você pegar uma zona de PDH como essa aqui, ó, se você quiser pegar com uma mudança de caráter em 1 minuto, parabéns, mas você pode tomar vários stops. Ele pode fazer uma mudança de caráter, você toma stop. Ele faz 2, você toma stop. Ele faz 3. E aí na quarta ele cai e você fala, opa, peguei 100 pips de lucro aí. Quantos stop você tomou? Tomei 5 stop. Tá tudo errado. Se você levar 2, você tem que sair de mercado. Faça isso. Então, seguindo, vou tomar mais água.
É interessante também frisar que o trading é uma loucura, cara, porque se você também entrar em M15 e ser mais conservador, o preço pode também ir sem você. Você espera lá, porra, o preço inverteu em 15, agora eu vou pegar uma venda. Você tá lá todo bonitão, preparado. E aí o preço dá essa queda aqui, ó, violenta, e você fica sem nada. E aí você ficou horas e horas no gráfico, vai ficar puto de não ter pego. Trade é correr riscos, entendeu? Eu não tô falando para você pegar uma mudança de caráter e ficar tomando vários stops. Você precisa construir contexto e você precisa aí ter um feeling para saber se essa região é boa ou não. Tá vendo? Construir as trend lines aqui. O que eu vejo aqui também, ó. Se nós temos aqui essa ineficiência aqui, os formadores de mercado fizeram esse consumo da trendline, estão falhando aqui nesse topo. Agora que vem uma probabilidade bacana para você pegar um trade aqui, você vai entender. Ó. Essa ineficiência aqui, desse tamanho, o preço, os formadores de mercados utilizaram muita força de compra para fazer todo esse consumo. Ou seja, ele precisa fazer um movimento corretivo aqui. Então, se ele quiser fazer um topo mais alto aqui dessa região aqui, ó, se você colocar uma FIBO no impulso, estou falando do último impulso, esse aqui, ó, especificamente esse. Então, galerinha, esse impulso, se ele corrigir até 50% aqui, ó, ele pode ou fazer um topo mais alto ou ele pode fazer um fundo mais baixo aqui também. Então, o que eu quero dizer é que ele está consumindo liquidez aqui, ele tem grandes chances de pelo menos fazer esse movimento de correção aqui, ó, para você pegar esse trade. Ou ele pode preencher todo esse FVG aqui, esse desequilíbrio. Então, se eu der mais um play aqui, ó, é o que acontece, ó. Olha como é nítido aqui. Então, se nós formos, né, para as sessões aqui, nesse PDH aqui, eu vou colocar a linha aqui, eu vou tirar aqui, eu vou fazer um gráfico em branco aqui, vou pro diário novamente, porque essa é a segunda venda, tá? Então eu vou colocar aqui o fractal, vou colocar aqui a indução major, vou lá em 15 minutos e a gente precisa trabalhar com esse gráfico aqui, ó, porque ele consumiu uma indução major. Eu tenho grande chance de vender aqui. Eu tenho o FVG no 4 horas a ser preenchido até 50%. Então, é interessante também, lembra que eu falei que as ineficiências ela tem uma causa, né? A causa é ou consumir liquidez ou é quebrar uma estrutura. Então eu tenho essa ineficiência em 15 minutos. Vamos ver. 30 minutos. 1 hora também tem. Beleza. O que eu quero dizer com isso é, eu volto no passado do gráfico, qual que é a causa aqui? O que esse movimento fez? Esse movimento ele fez isso aqui, ó. Eu tenho dois topos consideravelmente iguais. Eu tenho esse sweep aqui. Então, esse movimento aqui, ó, ele é de extrema importância. Ó, eu vou grifar ele aqui, ó. Ah, por que, Danilo? Porque ele foi um movimento responsável por quebrar essa estrutura ou essa subestrutura, ou esse fundo aqui, esse topo, né? E ele fez um topo mais alto e, além disso, consumiu liquidez. Então, é uma região importante. Aonde eu grifei aqui. É muito importante essa região. Então, se eu for em 15 minutos... Em 15 minutos eu tenho esse candle de venda, candle da cor preta. E aí eu navego entre tempos gráficos diferentes, vejo se eu acho alguma coisa interessante.
Vou em 30 minutos. Tem nada, deixa eu ver aqui, 30 minutos. Então, beleza, eu vejo que em 15 minutos, antes desse boss acontecer, ó, eu tive uma venda antes da compra, né? Então, isso aqui que é o sell to buy, galera. Ele tá dos melhores? Não tá. Mas esse é um sell to buy aqui, ó. Um sell to buy, o preço fez o engolfo e ele fez o equilíbrio aqui, ó. Que eu já tenho outra aula sobre isso. Isso aqui é um trade que pode ser apesar que ele não está numa zona descontada desse impulso aqui, mas ele tem uma liquidez major a ser capturada. O que eu quero dizer com isso? Vou tomar mais água aqui. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa ficar se matando também, pegando vários trades só porque você tem um certo conhecimento aqui de equilíbrio, de indução major, porque há trades mais fáceis de se pegar. Entendeu? Antigamente sim, tentava pegar tudo, né? Mas eu tenho o conhecimento, mas só porque você tem, não precisa usar a todo momento essas entradas. Pegue trades mais fáceis, né? O seu emocional vai agradecer. Então, eu sei que essa zona é importante. Esse candle de venda aqui, eu vou marcar ele. Nós tivemos reação aqui. Isso é interessante. Colocar ele como demanda de 15 minutos. Então, antes de consumir o PDH em M15, eu tenho outro sell to buy também aqui, ó. Ele é pequeno, mas marca ele também. Aqui, ó. Se não quiser marcar, só veja só memorize, né? Opa, tem 2 sell to buy aqui. Por quê? Porque você está interessado em venda, né? Então aqui, como ele está fazendo o sweep de uma indução major, nós temos esse gráfico de 4 horas aqui, nós temos o premium e discount aqui, dessa região. Então, o intuito dessa venda nada mais é do que... Você não quer ficar milionário, vou repetir aqui. Esse trade que eu estou mostrando para vocês não é para você ficar milionário e tentar pegar um trade achando que o preço vai fazer todo esse movimento aqui, ó. Porque acabei de falar, nós estamos em épocas difíceis, né? A gente quer trades rápidos. O que eu estou querendo dizer é, tivemos um impulso, você só quer pegar um pequeno movimento de correção aqui, ó. Seja para ele fazer a continuação ou seja para ele fazer um fundo mais baixo. A ideia desse dia é esse. Você já está decidido em fazer isso. E aí você faz uma calculadora de lote, vê quanto você está disposto a gastar para pegar essa venda. Eu vou tomar 2 stops no máximo para tentar pegar uma venda como essa. Senão eu tento amanhã, no outro dia. Tá, vamos lá. Então, já falei de sell to buy, né? Refinamento, tem que falar também. Refinamento eu ainda não tenho aula sobre isso. Então, as sessões em específico, o que eu vejo aqui? A sessão de Londres, ela não fez um sweep em 15 minutos. Ela fez um corpo fechando acima. Ou seja, eu preciso de um sinal de força para que isso me prove que Nova York não vai continuar. Nova York não é um escravo de Londres. Londres está fazendo todo esse movimento de alta aqui, ó. Então, e aí Nova York? Você vai ser um escravo de Londres hoje? Aparentemente, ó, Londres fez um topo mais alto aqui, ó. O corpo fechou acima. E aí você já liga o alerta. Você já fica esperto. Porque isso aqui é uma dead zone que está fazendo isso aqui. Dead zone é conhecido como liquidez, né? Posso considerar esse aqui um fundo, um topo fraco. Então, na minha cabeça, você acordou, criou todo o contexto, você quer fazer uma venda no EURUSD, construir esse contexto. E aí você vai falar o seguinte, eu falo, eu preciso de um sinal de força. Que é o que eu falei para vocês, pode ser um flip. Então, vamos lá.
Então, galera, esses sell to buys em 15 minutos que eu falei para vocês, você não quer pegar trades antes dessas demandas perderem o controle. Tá certo? Fora que isso aqui ainda é uma dead zone ainda, cara. Fica difícil, hein? Ultimamente eu uso muito critério, eu faço muito trade com calma, assim, eu não tenho mais desespero, sabe? Aguardo, sei lá, você não precisa ficar o tempo todo no gráfico, galera. Você pode ver um vídeo no YouTube enquanto o gráfico... Você tá com essa demanda aqui, ó. Você tá com essa demanda aqui, o preço tá fazendo esse movimento aqui. Opa, tá fazendo esse press action aqui. Aí você fala, porra, até ele fazer isso aqui na zona de M15, que demora. Porra, vai pro YouTube, vai tomar um café, sei lá. Mas aí não fica olhando muito o gráfico não, porque senão você vai acabar fazendo isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai acabar pegando essa mudança de caráter. Você vai acabar querendo pegar esse cara aqui, ó. E aí você tem dois trades, né? Você tem dois trades que você colocou no seu plano de trade do dia. E aí você já gastou um aqui de bobeira. Só porque não esperou. Ó. Então, claro que você estica a FIBA aqui, sempre importante você fazer isso. Ó. E aí, tem ineficiência antes do POI? Tem aqui, ó. Tem essa aqui. Então você vai entrar daqui para cima, ó. E aí ele mitigou perfeitamente. Vou tirar aqui a FIBO. Ele começa a fazer o movimento de baixa, óbvio para você entrar, né? Porque tem gente que não entra, que não bate a ordem aqui, né? Na pendente ou nem no dedo. Tem gente que opera com reação. Então ele toca no M1, faz esse pavio de reação aqui, ó. E aí é a hora que a galera entra. Eu também gosto de entrar assim, de vez em quando. E aí ele começa a fazer esse movimento de baixa aqui, ó. E aí ele fez um sell to buy aqui, estopou. E depois caiu. Aí tomou esse stop de bobeira aí. E seguimos. E outra, quando o preço fizer um PDH também, né, galera? A primeira mudança de caráter você já entrar é difícil, né? Primeiro vendedor, tem muita questão em jogo aqui. Então, ó, voltamos para 15 minutos. Voltamos para 15 minutos. E aqui são as demandas de sell to buy, né? Então, se alguma demanda perdeu o controle, a gente pode tentar pegar um trade. Por quê? Porque a gente está sendo conservador, porque Londres não está fazendo o high do dia. Então a gente precisa entender, né? Nova York vai continuar? E aí, Nova York, você vai ser um escravo hoje? Eis que a primeira demanda já dá uma falha aqui, ó. Olha a primeira demanda falhando em 15 minutos, essa demanda de 15 minutos. E aí, nós vamos pegar esse impulso aqui, ó, esse último impulso. Se você esticar a FIBO aqui, vamos lá. Se você esticar a FIBO aqui, aqui você está no preço prêmio, ponto positivo aqui. Se você também esticar daqui, desse topo mais alto, ó, ele não atingiu 50%. Então você tem o movimento principal e você tem o movimento desse buy to sell. Você precisa tomar uma decisão aí, se você vai querer entrar aqui ou não. Um conselho, pode entrar, porque essa demanda é uma demanda muito importante, né? Ela fez um sell to buy, consumiu liquidez e é uma demanda bem forte, então ela perdeu o controle. Supply assumiu o controle do movimento aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar a FIBO aqui, ó. Vamos colocar a FIBO. E aí a gente vai fazer aquela brincadeira, né? Pô, a zona de 50% tá dando 11 pips.
Vamos procurar ineficiência? Vamos. Onde que tá as ineficiências? Eu tenho uma aqui. Então, eu tenho esse buy to sell aqui. E eu tenho esse camarada aqui, ó. Ó, eu tenho uma ineficiência aqui. Eu tenho esse camarada aqui. Ó. E o que aconteceu? O que o preço nos informou aqui? Ele fez a mitigação aqui e fez o movimento de venda. Óbvio, nós estamos vendo aqui. Se você entrou aqui de primeiro momento, você levou até um stop aqui. Nem deu tempo de você fazer um break-even aqui. Infelizmente não deu tempo. Então aqui, se você levou esse loss aqui, vamos excluir a FIBO e vamos colocar esta zona de oferta aqui, que vai ser a zona que você vai trabalhar. Quando você percebe que ela não foi mitigada, isso vai acontecer às vezes com você. Isso faz parte. Porque a região que você pode marcar como oferta é a ineficiência junto com OB. Com o engolfo. Só que se você quiser ser conservador, você pode deixar dessa forma aqui. Danilo, o que você usa? Eu utilizo dessa forma aqui. Tá vendo? E aí esse trade aqui, ele não mitigou essa região. O que eu fico esperto nessas horas? Eu coloco em 2 minutos e eu vejo se tem mais coisas para eu ver aqui em tempos gráficos diferentes. Então, para execução, 3 minutos também não me atendeu. Beleza. Então aqui, galerinha, o que você pode esperar aqui? Você quer pegar esse trade. O trade mitigou aqui a ineficiência, fez uma reação, consumiu aqui esse ponto de liquidez aqui. Ó. Tem um ponto de liquidez aqui. Você tem o direito de ficar de fora também, se você olhar a trendline aqui e falar não quero entrar. Trendline é furada. Não tem problema você querer ficar de fora aqui. E aí nós temos outro sinal de que digamos que o supply está no comando. Que é quando ele faz aqui a mudança de característica aqui, ó. Nesse ponto. Ó. Aqui. Lembrando, volta a repetir. Você pode pegar trades mais clean do que esse, galera. Você não precisa ficar se matando aqui. Estou mostrando o price action que aconteceu aqui. As oportunidades. Então aqui você vai de prêmio e desconto. E aí o trade aconteceu. Qual que é a região que você poderia ter pego aqui? Você poderia ter pego acima desse topo duplo aqui, ó. Dessa forma. E aí você reduziu de risco 2,7. Então, e aí você falou, não entrei aqui por causa da trend line, né? E aí seguimos que nós temos outra zona de demanda aqui, né? De 15 minutos. Então eu vou dar um play aqui. E aí essa segunda zona de demanda, ela também é perdida. Então vamos ver aqui se rolou outra oportunidade aqui. Vamos colocar em M1. Eu não vejo muitas aulas em M1. Eu acho que é a chance de vocês aprenderem também a pegar essas entradas de M1. Você não é obrigado, você pode operar em 15 minutos, em 5 minutos. A verdade, galera, é que ninguém pode dizer o que você tem que fazer ou não. Não é porque eu tô falando que você tem que operar em 1 minuto, que todo mundo pega 2 pips de risco que você vai ter que pegar. Você pode fazer o que você quiser, cara. Ok?
quem manda é você. Tomar mais uma água. Então esse preço ele chegou na segunda zona de demanda, né? Então a gente está aí preocupado porque a gente quer preencher aquela ineficiência do 4 horas e esse cara aqui, ele lembra que eu falei para vocês, ele pode fazer um topo mais alto. Então ele precisa falhar. Então quando ele mitiga aqui e ele vai mitigar esse impulso aqui, ó, ele vai no 50%, perfeito, beleza. Você não é obrigado a vender aqui só porque ele fez essa quebra de subestrutura. Porque você está numa região de 1 minuto contra uma região de 15. Espera a região de 15 perder o controle. Então, aonde que é o meu último fundo dessa zona de 15 minutos? É esse cara aqui, ó. Esse cara de M1 aqui. A gente está falando de M1 agora, tá? Ó. Demanda de M1. Vamos tirar isso aqui. E aqui, galera, nós temos indução. Aqui, vamos supor que a gente quer comprar aqui. A galera está tentando comprar. Então, nós temos indução antes do POI. Nós temos essa mitigação. Então, esse é o extremo para você comprar. Esse fundo aqui, ó, ele não pode ser perdido. Você lembra que aquela demanda de 15 minutos que ele consumiu e fez uma quebra de estrutura em M15? Volta esse vídeo que você vai ver o que eu tô falando. Então, o que o preço faz, galera? Ele faz um buy e depois ele faz um sell e quebra. E quebra essa zona de demanda de 15 minutos. E aí você estica a fibra dessa maneira. Ó, vou esticar. E aí a gente vai fazer aquela brincadeira novamente. Aqui de 50% para cima dá 8,5 pips de risco. Então, o que eu consigo eliminar aqui? Lembra que eu falei para vocês? Linha de tendência tem? Tem uma linha de tendência aqui, ó. Perfeito. 2 toques, tá ótimo. Aliás, 3, né? 3 toques aqui, ó. Beleza, então eu vou entrar daqui para cima. Eu tenho ineficiência aqui, eu tenho essa aqui onde está meu mouse, mas esse byte, o céu, ele já corrigiu. Então, olha que interessante, nós temos esse byte, o céu, e esse outro byte, o céu, que fez essa quebra de estrutura. Mas como ele formou uma linha de tendência, você não vai querer entrar aqui, ó. Você não vai querer entrar aqui. Então, suponhamos que o preço fez essa quebra aqui, ó. O preço finalmente quebrou a sua demanda. Então ele vai lá, cria essa linha de tendência. Então nós temos uma indução antes do POI. E aí vamos lá. Ou seja, daqui para cima, na zona premium, você fez um refinamento de 3,7 pips de risco aqui. Então você poderia executar uma ordem aqui. Deste jeito aqui. Supply 15 minutos. Lembre-se, indução antes do POI. Tem linha de tendência antes da mitigação? Tem topo duplo? Tem suporte e resistência? Quem que vai perder? Eu que não sou. Alguém precisa perder. E aí ele vai lá, faz o movimento de baixa, você vai lá no gráfico de 4 horas e você quer pelo menos pegar até 50%. E aí você vai voltar lá para 15 minutos. E aí você pegou um trade aqui. Ou você pegou esse primeiro trade, ou você pegou esse segundo. Esse segundo deu 29 pips. Danilo, 29 é pouco. Depende do lote que você utiliza.
Ah, Danilo, o que eu posso utilizar como TP2? Lembra que eu falei para vocês que é fundo de sessão, ineficiência. Então vamos colocar o Sessions. Então aqui nós temos esse PSL, que é o fundo de Londres. Seria um bom TP1 aqui, ó. Aliás, TP2, TP1 50%, que é o seu objetivo. TP2 aqui o PSL. Então ele foi lá. Ó. Tem a ineficiência também para preencher, equilibrar a ineficiência. Onde que está? Está nessa linha vermelha aqui, ó. E aí mais ou menos aonde que foi a venda? Foi aqui. A venda foi aqui. Saiu no PSL 81 pips. Ineficiência 83. E é isso, galera. Agora, um detalhe de refinamento é... Nós estamos no gráfico de 4 horas e não podemos esquecer que nós temos um engolfo aqui, né? E a gente sabe como esse engolfo foi importante. Porque esse engolfo, ele deixou um fundo mais baixo. Ele quebrou uma estruturinha aqui, ó. Foi pouco, mas quebrou. Ó. Ou seja, você vai colocar a sua FIBO novamente. Nossa, eu estiquei tanto assim. E é mesma salada de fruta aqui, ó. Prêmio e desconto. E aí, um insight sobre refinamento. Você vai colocar em 15 minutos aqui. Tô acelerando um pouco o vídeo aqui, que eu vou ter que sair. Ó, aqui que é interessante, galera, na hora de você refinar. A gente sabe que a gente, no dia anterior, a gente fez toda essa marcação e pegou essas vendas. Então a gente sabe as regiões importantes. A gente sabe que tem esse sell to buy. E nós tivemos esse buy to sell e outro buy to sell. Só que qual que é mais forte, né? Esse buy to sell ou esse de baixo? Lembra desse meu camarada aqui, ó? Ele não quebrou essas estruturas aqui do fundo? E não fez essa captura de liquidez? Ele é um cara forte, ele deixou ineficiência. Então, se eu esticar esse cara aqui, esse primeiro buy to sell aqui, ó, ele tentou quebrar essa região, ele não conseguiu. Então, esse outro buy to sell que quebrou a região, então ele é mais forte que o de cima. Outro detalhe, esse outro, nós temos esse aqui, ele foi mitigado. Nós temos esse aqui, ele foi mitigado. Então eu quero pegar futuros trades aqui nessa região aqui, que ela não foi mitigada ainda. Porque se eu for no gráfico de 4 horas, ele está fazendo uma confluência com o engolfo. O meu engolfo está aqui, ó. O meu engolfo está aqui. Vou esticar ele aqui, dessa maneira. Vamos voltar para 15 minutos. Então esse engolfo de 4 horas, o que tem envolvido nesse engolfo? Tá aquele nosso price action aqui, ó. Opa. Então na hora do engolfo, esse cara aqui foi mais forte. Então vamos tirar tudo aqui. Vamos marcar também esse meu camarada aqui, ele também é importante porque ele tem ineficiência. E você marca esses dois engolfos aqui, ó, desse jeito. E aí você tira a região de 4 horas. E aí você tem duas zonas refinadas. Perfeito? Então, nessa região que eu falei que é probabilidade, né? A gente viu o que aconteceu, mas a gente precisa entender aqui o que poderia ser feito de mais refinamento nessa parte. A gente está falando só de refinamento. Se você for para M1, é a mesma coisa. Você vem aqui, ó. Então, mesma coisa. Opa, tem algum candle não mitigado aqui em M1? Tem esse meu camarada aqui. Ah, em cima tem região que não houve mitigação aqui também? Tem esse cara aqui também, ó. Duas zonas em M1 não mitigadas.
Então, quando você for lá em 15 minutos, você fez todo o seu estudo. E aí eu vou dar um play aqui. Vamos ver o que aconteceu com essa região de refinamento. Vamos lá em M1. Está aqui o refinamento. Então ele reagiu aqui nesse refinamento e fez um movimento em sentido contrário ao consumir a seção asiática. É uma zona de Frankfurt, não gosto de entrar em Frankfurt, óbvio, né? Ela é uma zona fraca, mas para exemplificar o refinamento ele deu certo aqui. Então o exemplo que eu queria dar aqui era sobre refinamento. Então o preço caiu 69 pips. Funcionou, mas eu não gosto de Frankfurt, né? Outra confluência, uma indução major foi feita para o preço reverter? Vamos lá. Pode ser um P4H ou pode ser um PDH. Eis que temos aqui um P4H, indução major de 4 horas. Volta lá o gráfico, vai em M1 e aí você vai ver que o preço consumiu uma indução major aqui. Nesta linha verde, coloca na direita e está aqui a mágica. É isso, galera. Se você gostou do vídeo aí, curte, mas estuda e faça backtest, tá? Então, falei sobre refinamento, bate o sell to buy. E é isso, a gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera. Tamo junto.